Café, queijo, goiabada, nata, prato, copo e até um cachorro. Conquistas do capitalismo malvadão. Vamos lá. Nesse meio de política, nesse meio de notícias do dia a dia, novela, futebol, paquera, essa nossa vida cotidiana aí que infelizmente vem sendo cada vez mais vista com maus olhos por pessoas que nunca tiveram o mínimo que a sociedade ocidental já teve, né? E se há alguma coisa em comum entre a sociedade oriental e a sociedade ocidental, são que as pessoas querem comer, beber, festejar, se unir, né? E ter uma vida razoavelmente feliz, né? Acho que esse é o objetivo comum, tanto para lá quanto para cá. Felizmente, o Ocidente, a partir de... não sei exatamente o tempo e nem cabe aqui tanto dados históricos, é mais uma conversa, mas em dado momento, ali por volta de 1800, se não me engano, surgiu o capitalismo, né? Um fenômeno visto das bases da sociedade inglesa, quando começou os senhores feudais, né? Quem detinha as posses das coisas, começou a entender que quando eles não compravam, né, o excedente, digamos assim, quem comprava era só a classe burguesa, né? Quando eles não compravam, o povo passava fome. Então, essas pessoas que começavam a trabalhar para a nobreza começaram a ter de vez em quando alguns períodos de excedência, tipo fazia muito pão e o rei lá não comprava todo o pão, acabava sobrando e ele vendia para umas famílias aqui e ali. E ele viu que era muito mais interessante, né? Ele, no sentido metafórico, assim, um empreendedor daquela época, viu que era mais interessante vender aqueles sacos de pão, às vezes até pelo um preço inferior, né, para algumas pessoas, mas diversas pessoas do reino, do que somente para o rei. Às vezes mesmo o rei pagando bem, né? Essa, digamos assim, sem muitos dados históricos, é o início do capitalismo, tá? Então, quando a gente parou de produzir apenas para reis e começou a produzir um para os outros e, enfim. No meio disso tudo teve a criação de moedas, desde o sal até o cobre, enfim. Isso também não vai entrar em detalhes. Mas hoje em dia o que vale, né? Que boa parte da nossa sociedade atual vê o capitalismo como algo ruim, como algo talvez até não natural, e isso realmente é algo perigoso, né? Porque o capitalismo é sim um sistema natural, tá? Por quê? Porque ele visa a produção de bens para a massa, de bens para todos. De novo, ali no início do vídeo, eu falei, queijo, goiabada, nata, café, mesa, copo, prato. Do pobre ao rico, do cara que paga, sei lá, R$50 o quilo de uma goiabada, até eu que pago, sei lá, R$3, R$5, podemos comer goiabada, sem problema nenhum. Então, a gente não passa fome. Olha que legal, né? Alguém vai lá e produz, alguém vai lá e estoca, alguém vai lá e gela, alguém vai lá e corta, e a gente compra em outros lugares que colocam um valor ali agregado, colocam uma etiqueta, colocam uma marca, desenvolvem uma propaganda e a gente, lá naquele mercado, ou naquele mercadinho, ou naquele mega ultra shopping tem lá uma goiabada. Então assim, a gente fica sabendo dos produtos.
De forma bem simples, é assim que funciona o capitalismo para chuveiro, computador, carro, o diabo a quatro, né? Então, assim, aquela teoria do Karl Marx, que na verdade os meios de produção e os produtos feitos por esse meio de produção não pertencem à classe que culminou aqueles meios de produção, ou seja, a classe rica que investiu naquele patrimônio para que as pessoas trabalhassem em cima daquele patrimônio, a elas pertence aquilo produzido. É um raciocínio bem infantil, de modo rápido, né? Porque que nem tu dizer para uma criança que a massinha de modelar que ela fez e aquele cavalinho com a massinha de modelar é dela. É dela, mas a massinha de modelar, quem foi que comprou? Foi o papai, foi a mamãe, né? Então, quem é que comprou o computadorzinho onde tu faz lá a tua redação, onde tu faz lá o teu acórdão? Foi os capitalistas, foi alguém que parou, planejou, estocou dinheiro, estocou massa, né? Estocou conhecimento e começou a produzir alguma coisa com aquilo ali. Bom, enfim, por que hoje a gente ainda tem essa briga histórica entre rico e pobre? Primeiro, rico e pobre nada mais são que dimensões temporais, ou seja, em determinada visão, hoje eu, Henrique, sou pobre comparado a um cara de classe média, sei lá, analista de sistemas dos Estados Unidos, por exemplo. Eu sou um cara pobre. Se compara o Henrique a um lixeiro de Porto Alegre, eu sou um cara rico. Então, assim, rico e pobre é uma escala de tempo versus conhecimento versus dinheiro estocado versus uma conta enorme que tende ao infinito. Então, são apenas prismas vistos de indivíduo para com indivíduo. Tanto que muitas pessoas advêm desse pensamento de coitadismo em cima da pessoa que é pobre, justamente porque não vê nela a possibilidade dessa pessoa tornar-se rica. Então, aí vem o pensamento geralmente ligado a classes mais esquerdistas, mas não só, né, do coitadinho do pobre, né? Tanto que hoje a gente tem bolsas de todas as formas, de todas as origens, baseada até em cor de pele, baseada em renda, há um auxílio para tentar, digamos assim, deixar o pobre um pouco mais rico e o rico cada vez mais pobre. Essa, em teoria, parece ser uma ideia interessante, parece ser uma ideia bacana. Só que a gente entra em dois conceitos aqui, que primeiro, como esse rico ficou rico e como esse pobre ficou pobre, tá? São as suas escolhas e as suas decisões ao longo do tempo que podem te deixar mais rico ou mais pobre. Isso é uma coisa meio óbvia. Muitas vezes a gente tem um sistema capitalista chamado laissez-faire, né? Um livre mercado, né? Uma concorrência aberta, sem que o Estado, né? Sem que um ente regulador coloque muitas barreiras, né? Para que a gente possa vender, comercializar, importar, exportar, desenvolver intelectualmente determinados processos, determinados softwares, determinadas linhas de produção, etc, etc, etc. Esse tipo de capitalismo ele nunca foi visto na Terra, nunca. A nação que mais chegou perto disso foi os Estados Unidos e, tal qual, é a nação mais rica do mundo ainda hoje, né? Então, o capitalismo que não há interferência de mercado, interferência do Estado, ele nunca aconteceu no mercado. Ele sempre foi, de uma certa forma, cooptado, né, pelo sistema estatista, né, pelo sistema regulatório, digamos assim. E a gente tem um outro tipo de sistema capitalista, esse sim no Brasil a gente conhece bastante, que é o capitalismo de Estado. O que acontece com o capitalismo de Estado? Quando lá no início eu começo a produzir bastante bens em massa, eu começo a elevar muito o meu padrão de vida, eu começo a pagar muitos salários,
eu começo a ter ali uma geração de riqueza, muitas vezes espontânea, muitas vezes colocada ali em trocas cada vez melhores, e eu consigo baixar o meu valor lá no final da ponta, e eu consigo vender para cada vez mais pessoas. Isso começa a gerar uma certa inveja. Esse é o termo correto, certa inveja, que é natural do ser humano, que é natural de seres que não conseguem produzir tanto quanto outro. E isso sempre vai existir. No colégio a gente sempre tem alguém que é mais nerd e tira notas melhores em matemática, e tem outro cara que é melhor em geografia, e tem outro cara que é melhor em história, e assim sucessivamente. Se a gente começa a alimentar esse sentimento de inveja pelos outros, fatalmente a gente chega num capitalismo de Estado. Por quê? No momento que eu começo a produzir muito, eu sou um empresário muito rico, e eu começo a ter inveja dos outros que também estão produzindo, e em determinada escala de tempo essa pessoa pode passar de mim, eu me alio a um outro gênero, a um outro tipo de capitalismo que ele não se baseia apenas em trocas voluntárias, em preço, em inteligência de processo, inteligência de mercado, ele se